Olá pessoal, vamos continuar a parte 20 de Fédon de Platão. Estamos numa parte bem interessante, né? Mais complexa, então eu acho que vale a pena recomendar que vocês leiam o livro novamente ou ouçam novamente. Paramos ontem no momento em que Sócrates dizia: vamos rever, Cebes e Símias, aquilo que nós já conversamos. Aí ele disse: Símias, ele diz que tem dúvidas a respeito de que a alma, embora mais divina e menos bela que o corpo, né, seja a primeira a perecer, dado que é uma espécie de harmonia, né? Quanto a Cebes, parece-me que está de acordo que a alma é mais duradoura do que o corpo, mas diz que não sabe se a alma, depois de ter sido muitas vezes usadas em múltiplas encarnações, não vai perecer e deixar o último corpo. Ok? E aí o que acontece? Ele vai dizer: vocês lembram sobre que acordamos que aquelas coisas que a gente conhece, elas estão vinculadas àquela ideia da reminiscência? Vocês lembram disso? Sim, lembramos disso. Então, a partir daí, né, eles tinham dito que aprender é recordar e que, sendo assim, a alma tem necessariamente de existir em qualquer outra parte antes de ser aprisionada no corpo. Sim, Cebes disse, você me convenceu. E o Símias disse, sim também, mas né, não está tão convencido sobre isso. E aí o Sócrates vai fazer uma comparação. Então, já que Símias tinha falado sobre harmonia, lembrando antes, ele disse, bom, existem os instrumentos que são feitos de partes e existe a harmonia. Se esse instrumento se quebra, essa harmonia não pode mais ser produzida. E agora Sócrates, e aí com esse raciocínio ele diz, portanto, né, se a alma ela é harmonia, uma vez que o instrumento, que é o corpo, se quebra, ela não poderia mais existir. E aí o que Sócrates vai fazer agora é demonstrar porque que essa comparação entre lógica e alma não é possível. Ele vai mostrar que dentro da harmonia existe a harmonia e que existe o oposto da harmonia, que é a dissonância, e ele vai levar um raciocínio de pensar se as almas que existem almas boas, existem almas menos boas, portanto, a harmonia e a dissonância, almas boas e almas não boas, e chegando à conclusão de que não existem almas menos boas, ele vai chegar à conclusão, então, vai demonstrar que, então, portanto, a alma não pode ser comparada à harmonia e, portanto, essa ideia de que, uma vez que um instrumento esteja destruído, não pode haver harmonia, cai abaixo essa hipótese de que, uma vez que o corpo destruído, não possa haver a alma depois, uma vez que a alma já existia antes do corpo, como mostra a própria ideia aqui do recordar, né, da reminiscência. Tá? Então, agora eu vou ler de uma vez para que esse raciocínio não seja quebrado. Sócrates retorquiu: pois bem, estrangeiro de Tebas, tens mesmo de mudar se persiste na tua opinião de que a harmonia é uma coisa composta e que a alma é uma espécie de harmonia, que resulta de elementos tensos como cordas no corpo. De fato, penso que não podes dar razão a ti mesmo se disseres que existia uma harmonia composta antes das coisas com que ela devia ser formada. Ou achas que sim? De maneira nenhuma, Sócrates, disse ele. Não reparas, continuou, que é justamente o que tu dizes quando afirmas que a alma existia já antes de entrar numa forma e num corpo de homem, e simultaneamente que ela é composta de elementos que ainda não existem? De fato, a harmonia não se assemelha à alma com a qual a comparas. Aqui ele afirma sobre isso. Olha, bom, já percebi então que não, por conta disso que você acaba de dizer. A lira, as cordas e os sons discordantes existem primeiro. Só depois de tudo é que a harmonia surge, sendo a primeira a perecer. Como fazer concordar esta linguagem com a tua primeira afirmação? É impossível, disse Símias. Todavia, prosseguiu Sócrates, se convém estar de acordo
no que se diz é precisamente quando se fala de harmonia. Sim, de certo, disse Símias. Ora, volveu Sócrates, se não há acordo naquilo que dizes, mas vê um pouco qual das duas afirmações preferes, a de que a ciência é reminiscência ou de que a alma é uma harmonia? Prefiro a primeira, Sócrates, e de longe, pois a ideia da segunda surgiu-me sem prova, pareceu-me verossímil e especiosa, e é por esta razão que a maioria dos homens a consideram justa. Quanto a mim, tenho consciência de que os argumentos que baseiam as suas provas sobre verossimilhanças são enganadores e, se não nos acautelarmos contra eles, iludem-nos totalmente, seja em geometria, seja em qualquer outra matéria. Ao contrário, o argumento relativo à reminiscência e à ciência foi construído sobre uma hipótese que merece aceitação. Com efeito, foi dito que a nossa alma já existia antes de entrar num corpo da mesma maneira que a sua essência existe, designada pelo nome de aquilo que é. Essa essência tive eu perfeitamente razão e disso continuo convencido em aceitar que ela existe. Tais razões forçam-se, ao que me parece, a não aprovar que nem eu nem outra pessoa defendamos que a alma é uma harmonia. Mas, consideremos a questão, Símias, de outra maneira, disse Sócrates. Achas que convém a uma harmonia ou a qualquer outra composição comportar-se de maneira diferente das dos elementos que a compõem? De modo nenhum. Que ele vai fazer uma comparação entre a harmonia e o corpo, novamente, vai detalhar isso, né? Vamos lá. De modo nenhum. Também não lhe convém, penso eu, fazer ou sofrer alguma coisa fora do que fazem e suportam esses elementos. Símias concordou. Não convém, portanto, que a harmonia conduza os elementos de que foi formada, mas que ela os siga. Símias mostrou a mesma opinião. A harmonia está, pois, muito longe de ter movimentos, sons, ou seja, o que for contrário às partes que a compõem. Aqui ele vai provar como é que a harmonia se dá e que as coisas não podem ser contrárias em si mesmo, né? Que os elementos que compõem a harmonia, eles não podem fazer uma coisa distinta dela. Para quê? Para que na hora que se analisar, né, que o corpo, como já foi dito aqui, né, e a alma, eles são estruturas diferentes, porque se fossem as mesmas coisas, se o corpo e a alma fossem a mesma coisa, se fossem uma harmonia, eles não poderiam se comportar como elementos distintos. E aí, por isso, ele vai conseguir comprovar que existe uma coisa que é o corpo que segue um percurso e outra que é a alma que segue outro percurso. Porque não são harmonia, porque a harmonia exigiria que seguissem todos esse mesmo percurso. Vamos lá. Então, voltando aqui, a harmonia está, pois, muito longe de ter movimentos, sons, ou seja, o que for contrário às partes que a compõem. Com certeza que sim, disse ele. Mas como? Não é cada harmonia naturalmente harmonia conforme o modo como foi harmonizada? Não compreendo, disse ele. Não é verdade, retomou Sócrates, que se ela tiver sido harmonizada e numa maior proporção, no caso de ser possível, ela é harmonia melhor e maior? Se ao contrário, foi menos harmonizada e numa menor proporção, não é ela menos harmonia e harmonia inferior? Justíssimo. E agora passa-se o mesmo com a alma? Uma alma poderá, por muito pouco que seja, ser mais alma e numa proporção maior que outra alma, ou ser menos e numa proporção aquilo que é precisamente uma alma? De modo absolutamente nenhum, respondeu. Veja como ele vai fazendo partes, né? Eu vou parar por aqui para continuar depois. Então, se ele está fazendo a comparação, se a alma e a harmonia é a mesma coisa, ele vai indo em pedaços para mostrar por que não. Então, ele diz, se existe uma harmonia que pode ser maior e melhor, e outra que pode ser menor e pior, e se a alma é igual à harmonia, também existiria uma alma que é melhor ou pior do que outra. Como essa hipótese não existe, porque já foi dito aqui, concordado e acordado que a alma é a essência, portanto não existe uma alma melhor ou pior do que a outra, a alma não pode
ser harmonia. E ele vai continuar analisando isso agora por outros aspectos para provar a mesma coisa e na sequência poder então dizer, bom, se a alma é diferente de corpo, então cada uma pode seguir o seu percurso independente. Não necessariamente a alma tendo que ser destruída quando esse corpo é destruído. Continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.